Que bom ter você aqui comigo em mais um episódio. Eu sou Marcelo Espanha, esse é o Sport SA. Que legal que você está comigo nessa proposta de discutir muito esporte, mas discutir também histórias de vida e gestão. Como que a gente faz esse esporte acontecer de forma prática. E o entrevistado de hoje tem essa responsabilidade de fazer gestão. Olha só quem eu convidei. Guilherme Lippe, diretor-geral do Esporte Clube Taubaté. Muito obrigado pela presença, uma honra ter você aqui para falar de um clube que é uma paixão dessa audiência. Muito boa tarde, é um prazer enorme estar aqui e estou muito satisfeito de ter essa oportunidade de hoje trabalhar no Taubaté. Lippe, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto de uma entrevista é a apresentação, né? Não só para mim, mas para o torcedor. Então, quem que é esse cara que chega, meio desconhecido, não é da cidade, para assumir esse cargo super importante de diretor-geral do clube? Bom, eu sou formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalho com futebol já há mais de 16 anos, preenchi alguns cargos, né, nesse período, fui advogado dentro do próprio Palmeiras. No Palmeiras é onde eu tenho grande parte da minha carreira. Eu iniciei lá no departamento jurídico, cheguei a gerente jurídico do clube. Depois fui head de operações, logo após a inauguração do estádio. E de lá tive um desafio no Santos como gerente de futebol, fui a convite do Edu Dracena. E hoje estou aqui no Taubaté como diretor-geral. E a gente está falando de esporte e gestão, eu tenho que começar te perguntando isso, né? Como é que é sair de um Palmeiras, de um Santos, mega estruturados, com cotas milionárias, vendas às vezes bilionárias, né? E cair no Esporte Clube Taubaté, num clube que tem um patrimônio gigantesco, mas não tem receita líquida ali no dia a dia, né? Como é que você tem trabalhado isso na sua cabeça e por que você veio parar aqui, né? Essa pergunta todo mundo me faz, assim, né? E eu acho que eu sou uma pessoa movida a desafios. E eu sempre ouvi no futebol que trabalhar em clube grande era fácil, né? Que as pessoas queriam me ver trabalhando em um clube de menores proporções. Eh, Quando me foi apresentado o desafio pela presidência atual, pelo Hélio, né? Por toda a diretoria, o pessoal que acompanha o presidente, eu vi ali uma oportunidade de realmente fazer algo diferente do que eu estava habituado a fazer, a iniciar praticamente um projeto do zero, né, de reconstrução, de profissionalização. O principal motivo com que eu fui contratado é para reestruturar e profissionalizar o Taubaté, porque analisando a questão do patrimônio enorme que o clube tem, da pujança da cidade, né, em todos os sentidos. É uma cidade hoje que eu chamo de cidade grande, né? Eu brinco com todo mundo que Taubaté tem todas as características de cidade grande, mas ainda tem o privilégio de manter alguns costumes do interior, né? Eu também venho do interior, eu nasci em Mococa, interior de São Paulo, fiquei lá até os 16 anos, quando eu falei, meu, quero desbravar o mundo. Fui morar um pouquinho nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil, fui fazer direito e acabei ingressando nessa área do futebol. E estou muito feliz, assim, apesar do grande desafio, né, que a gente encontra hoje, estou muito feliz porque eu tenho tido autonomia para tentar realmente fazer algo diferente e fazer as coisas acontecerem para o Taubaté, porque todas essas características que eu comentei da cidade, do clube que é centenário, que tem uma torcida apaixonada, né? Tudo isso eu vejo muitas possibilidades que podem ser exploradas. Então,
tô me dedicando aí, não falo 24 horas, porque eu durmo um pouquinho, gosto de jogar meus rachas, né? No mínimo aí 2 vezes por semana. Às vezes encosto lá no barril do Zé Bigode para tomar minha cervejinha também, que eu sou humano. Mas estou muito feliz, assim, a cidade me acolheu, as pessoas têm me recebido muito bem, então estou feliz nessa nova empreitada. Legal, te trouxe aqui para falar do Taubaté, a gente vai falar muito do Taubaté, mas vamos voltar um pouquinho no tempo e falar de Palmeiras, né? Acho que você chegou num momento de transição. O Palmeiras sempre foi grande, óbvio, mas daquele clube grande pela camisa, pela tradição, mas no momento não era um clube grande estruturado, né? E você pega o momento da chegada do Paulo Nobre, que foi o primeiro grande mecenas ali antes da Leila, né, para transformar o Palmeiras nisso que a gente está vendo hoje, né? Como é que foi esse momento da chegada do Paulo Nobre ali, da estruturação desse novo Palmeiras, Lipe? Na verdade, eu comecei a trabalhar no Palmeiras em 2007, né? O presidente era o Afonso Della Mônica, o vice-presidente de futebol com quem eu tinha mais contato, que foi até o responsável pela minha contratação, foi o Gilberto Tipulo. E na época, inclusive, o gerente de futebol era o Toninho Cecílio, que é aqui da região do Vale do Paraíba, mora aqui hoje. E o Toninho é, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que tinha essa visão de profissionalização do futebol. Então ele brigava muito internamente para ter um departamento jurídico dentro do departamento de futebol, que até então era terceirizado, para conseguir dar agilidade a todas as questões, porque o futebol é muito dinâmico, né? Você está contratando um jogador, às vezes você tem que fechar o negócio no dia, senão você vai perder o jogador. E por não ter um advogado lá exclusivamente tocando as questões do futebol, ele precisava dessa agilidade. Na época, inclusive, havia acabado de o Palmeiras tinha acabado de firmar um acordo com a Trafic, né? Foi uma época de chegada de muitos jogadores, de reformulação do elenco, e o Toninho me trouxe para estar do lado dele ali, aprendi muito com ele, e foi uma época muito boa. Depois a parceria com a Trafic não prosseguiu, e aí a gente teve anos realmente de muito desafio lá no Palmeiras. Foi uma época até 2012 muito complicada, né, de muita dificuldade também, apesar da grandiosidade do clube. Com a entrada do Paulo Nobre, eu realmente percebi que a gente estava prestes a mudar de patamar, porque ele traz uma ideia de profissionalização muito grande, né? Então ele cria diretorias executivas que até o momento a gente não tinha, traz pessoas de mercado para preencher essas vagas de diretoria, né? Ele cria processos. Eu lembro que ele implantou um sistema de gestão dentro do clube que mudou assim o dia a dia do clube. Então, para comprar um lápis dentro do clube, a gente precisava aprovar isso dentro do sistema, com algumas alçadas de aprovação, e isso trouxe um controle geral, né, de todas as atividades, criou processos. eh, Ele cria um orçamento que precisa ser realmente cumprido, então a gente tem metas, tem objetivos dentro desse orçamento, e se você eventualmente ultrapassasse o que estava previsto em orçamento, o sistema travava. Você tinha que justificar, enfim, tinha que obter autorização dele. Ele participa muito ativamente da rotina do clube, né? Eu brinco com todo mundo que eu falo que ele transbordava o Palmeiras, assim. Eu trabalhei lá dentro quase 15 anos, eu nunca conheci um palmeirense como ele. Então ele estava ali o dia inteiro no clube, vendo todas as questões, né, para ter certeza de que o planejamento que ele tinha iria acontecer. Então, eu me lembro de nós estarmos, a gente tinha uma rotina, por exemplo, eu era responsável por validar todos os contratos para levar para a assinatura dele. Então, normalmente eu sentava para ele tinha tempo para me receber 10 horas da noite. E a gente ficava das 10 à meia-noite, eu explicando os contratos para ele. Não raramente ele queria mudar alguma coisa, então eu tinha que voltar para as áreas depois disso, né, fazer essas modificações. Dia seguinte, 10 da noite, a gente sentava de novo para fazer todos esses processos, né? E as pessoas acreditam que a mudança veio com os recursos que ele conseguiu providenciar. E eu acho que não, porque até no começo da gestão dele foi os 2 primeiros anos muito escasso de recursos, porque ele organizou primeiro o clube para depois providenciar os recursos, né? Então renegociou todas as dívidas, criou os processos, né? Trouxe profissionais para as áreas. Depois disso que
os recursos ingressam, né? E aí, a hora que ingressa, já com toda essa estrutura, é, a estratégia que ele tinha de criar pilares adicionais às fontes de receitas, que normalmente a gente tinha direito de televisão, né, venda de jogadores e patrocínio, ele fala, meu, vamos criar um quarto pilar aí, que é o programa de sócio-torcedor, a venda de ingresso, e a gente chegou a faturar quase que a mesma coisa que nós faturávamos com direito de transmissão dentro do programa de sócio-torcedor. Então já era um pilar adicional que dava a possibilidade, eventualmente, de um ano, se você não quiser vender tantos jogadores, quiser retê-los para buscar um objetivo esportivo melhor, você tinha essa capacidade, você tinha criado um pilar adicional de receita que te dava essa sustentação. Então você não dependia somente da venda de jogadores, porque ela pode ocorrer e pode não ocorrer por diversas circunstâncias. Então essa reestruturação e profissionalização, eu tive o prazer de estar ao lado dele, né, como um dos braços dele lá dentro, e participar disso de forma muito ativa, né, dedicando muito a isso. E hoje eu vejo que os frutos estão sendo já desde 2015, esses frutos começaram a ser colhidos, né? Hoje nem se fala, a gente acompanha e quem acompanha o futebol vê é, a forma como o Palmeiras lida e consegue alcançar seus objetivos. Eu acho que é um Felipe, clube referência a hoje. gente está falando de 2012, esse processo de reestruturação. A gente estava, né, fazendo uma viagem no tempo, às vésperas de uma Copa do Mundo, né, o Corinthians, principal rival, construindo uma arena para ser sede da abertura da Copa do Mundo. E aí, como é que surge nos bastidores do Palmeiras a ideia de transformar o velho Parque Antártica nessa arena multiuso? Salvo engano, né, salvo melhor juízo, foi o Beluso quem traz essa ideia pro Palmeiras, né? Também tinha uma mentalidade muito bacana, e leva isso para conselho, enfim, consegue aprovar isso de forma a conseguir viabilizar o negócio, né? Eu acho que para a cidade de São Paulo, né, a Arena Allianz Parque, ela é diferenciada em diversos fatores, por estar muito bem localizada, por ter acesso, né, através de uma mobilidade urbana, de transporte público, e hoje, sem dúvida, é referência não só na América Latina, mas na América, né? Eu acredito que todo grande artista que hoje vem fazer um show no Brasil, talvez um dos primeiros lugares que ele vá procurar é o Allianz Parque, né? E além disso, a gente vê uma transformação, vamos dizer assim, na questão, na experiência do torcedor, né? Então, a gente fazia até diversas pesquisas na época e identificava que muitas pessoas que não iam ao antigo Palestra Itália ou alguns períodos que a gente jogou no Pacaembu, estavam indo ao Allianz Parque, porque ele era acessível, ele tinha uma lanchonete legal, os banheiros eram adequados não só para homens, mas para mulheres, para idosos, né, para portadores de deficiência. Então isso começa a proporcionar uma experiência para o torcedor além do futebol, que eu acredito que hoje, né, futebol hoje é entretenimento. Uhum. E ele tem que ser tratado dessa forma, né? Então, de que forma você torna a experiência da pessoa dentro de um estádio que ele possa, além da partida de futebol, ter acesso a uma série de experiências que vão ser únicas, né? A gente costumava falar muito lá no Palmeiras que a gente tinha o privilégio de ter esse vínculo com o torcedor. Eu quase uso uma palavra aqui que a gente não podia usar lá, né? Mas ele tem esse vínculo da fralda ao caixão, né? Dizem que o torcedor muda tudo, menos de time. Uhum. Então, às vezes, até por mais que o time maltrate ele nunca vai deixar de ser torcedor daquele time. Então, a gente tinha esse privilégio de ter essa relação com ele. Bastava a gente oferecer as coisas certas para que o negócio acontecesse. Felipe, mas assim, hoje, né, a gente vê todo esse projeto pronto, acho que é inquestionável falar do sucesso, né? Mas na construção, eu sei que você fez parte de toda a questão jurídica dessa construção. Como é que foi esse processo? Porque é uma coisa assim, olha, o Beluso teve a ideia, passou no conselho, e aí parece que a arena foi, né, tchan, construída e tá lá linda e maravilhosa. Como é que é o entrave desse processo todo até aquela ideia
talvez que surja ali numa conversa, numa mesa, se torne uma realização? Olha, eu na época não acompanhei muito os bastidores, né, de do acordo, enfim, do projeto. Eu ainda estava muito voltado às questões do futebol. Eu começo a me dedicar mais às questões do estádio, né, a partir de 2013, 2014, né, mas sem dúvida, às vezes eu tô até cometendo uma falha, essa ideia não foi do Beluso, enfim, é o que eu me Uhum, recordo da época claro. as coisas iam acontecendo, mas eh, a gente tinha um sentimento de que realmente a Arena ela ia proporcionar uma nova era dentro do Palmeiras, na questão experiência com o torcedor, na questão do próprio programa de sócio-torcedor, né, que hoje ainda no Brasil é muito vinculado à questão do ingresso, né, e acho que o principal desafio dos clubes hoje é agregar algo além do ingresso, porque o estádio ele é finito, né, ele tem ali 40, 50, 60 mil lugares. E hoje os grandes clubes, no tocante ao sócio-torcedor, querem ter 100, 120, 150 mil sócios-torcedores. Então, de Uhum, que forma eu mantenho essa base ativa, né? Porque vai chegar uma hora que eu não vou ter ingresso para dar para todo mundo, né? E acontecia muito. Chega na final, todo mundo, quem não vai, quer ir na final. E aí, às uhum, vezes, o sócio-torcedor fica chateado porque ele não consegue acessar o ingresso. Aí ele fala, poxa, paguei o ano inteiro numa final e eu não consigo comprar. Então, são desafios que um programa de sócio-torcedor tem hoje em dia, mas realmente, né, eu entendo que a Arena, no caso do Palmeiras, trouxe muito benefícios, principalmente ao torcedor. e aí, nesse momento super bacana, você sai do Palmeiras e vai para o Santos, né? Queria que você falasse dessa transição e dessa experiência também. Eu saio do Palmeiras em 2021, né, já no finalzinho de 2021. Eu vinha me especializando. Quando eu comecei, eu me espelhava no Toninho, assim, eu falava, eu quero ser esse cara, quero ser gerente de futebol, né? Porque eu já tinha passado por uma, acho que todo mundo acaba passando, né? Por um momento na faculdade que eu me questionava muito se eu queria ser advogado, né? Eu não me via como advogado de escritório, Uhum, sentadinho ali fazendo peça, cuidando de processos, contratos, né? Enfim, eu queria alguma coisa com esporte. Tanto é que eu pensava em desistir da faculdade de Direito e fazer Educação Física. E a, caiu a oportunidade de participar de um processo seletivo para estar dentro de um escritório mais em loco no Palmeiras. Eu passo nesse processo seletivo e acabou dando certo, né? Então, a partir daquele momento, eu ingresso no meio esportivo, no futebol, e me apaixono pela área. E eu lembro que eu me espelhava no Toninho, assim, eu falava, quero ser um gerente de futebol um dia. Quando o Palmeiras começa a estruturar um departamento de arena para fazer as questões operacionais dos jogos, né, por estar muito próximo do Paulo, ele me indaga se eu não queria assumir esse desafio de estruturar um departamento do zero, né? Eu na época tinha acabado de fazer um MBA em gestão e marketing esportivo, estava muito empolgado com essa área, fui. Mas eu sentia, após estar ali quase 8 anos nessa função de head de operações, que eu tinha que retomar meu sonho, que era estar mais próximo do departamento de futebol novamente. Então, fiz o curso de formação de executivos da CBF, né, fiz a segunda turma. O Edu Dracena tinha feito a primeira turma. Na época, eu viajava muito com o time, porque eu exerci uma função de ser representante do clube diante da Conmebol, diante da CBF para as partidas importantes, né? A Conmebol institui um cargo de oficial que você tem que estar fazendo reuniões preparatórias com a própria entidade, com o governo local, com a polícia local, e eu ia para fazer essa função e a gente conversava muito sobre essa parte de gerência, de executivo de futebol. E quando o Edu recebe o convite, né, eu brinco com ele, falo, pô, se quiser me levar junto, eu topo esse desafio. Ele falou que é mesmo, eu falei, quero, né, lógico, houve um processo de validação dentro do Santos, né, fiz uhum. uma entrevista com o pessoal do Santos e acabei sendo contratado para ser gerente de futebol. E ali me deu uma animada novamente de um novo desafio e eu sentia que eu estava me reencontrando com o meu antigo sonho. Legal. E aí a gente continua esse sonho. Você vem para o Taubaté com uma missão ainda maior, né? Maior, não comparando os clubes, tá? Mas assim, a missão maior que a do Palmeiras e maior que a do Santos,
né? Que é ser cuidar não só do futebol, mas do clube como um todo, né? É, eu lembro que eu tirei um período sabático, né? Porque eu tinha ficado aí quase 15 anos sem ter férias, né? Num Caramba. processo, quem trabalha com futebol, o pessoal do Santos até me apelidava, brincava, me chamava de 24/7, porque eu estava a todo tempo querendo fazer tudo, essa é uma característica minha. E nesse período de sabático eu conversava com o Alexandre Matos algumas vezes, que é um grande amigo que o futebol me deu, e ele falava assim para mim: Lipe, você precisa decidir o que você quer. Eu te conheci, você era advogado, depois a gente trabalhou junto, você fazendo a operação do jogo, depois você foi ser gerente do futebol, o que que você quer ser da vida? Eu falei: poxa, será que não tem uma coisa que eu consigo conciliar todas essas experiências? E quando eu recebo a proposta do Taubaté, né, para ser um diretor geral, né, e cuidar desse processo de reestruturação e profissionalização, eu falei: acho que era a oportunidade que eu estava esperando de tentar conciliar todas as experiências que eu tive na minha carreira até agora. Então, hoje eu cuido de quase praticamente tudo, né? Mas o intuito é que eu consiga, né, viabilizar mais recursos, que através dos recursos a gente consiga constituir uma equipe com um departamento de marketing, com um departamento administrativo, com um departamento financeiro, com um departamento contábil, né? Que a gente consiga viabilizar esses alicerces que eu chamo, né, para que o Taubaté esteja onde ele merece estar, né? A capacidade que ele tem hoje, devido ao seu patrimônio, a localização que está, né? Ele pode e deve estar a ter objetivos maiores, né? E em busca desses objetivos que eu tô. É um trabalho muito difícil, né? Estou começando praticamente do zero, mas eu sinto que as coisas estão começando a andar. Eu estou lá apenas um mês, né? Mas eu sinto que as coisas já começaram a andar, sinto que as pessoas já começaram a entender qual que é meu objetivo lá, né? Hoje eu tenho um objetivo, além de reestruturar e profissionalizar o clube, de reconstruir toda essa imagem, essa marca do clube em vários players, vamos dizer assim, né? Eu tenho que reconstruir a imagem com as entidades organizadoras, com os patrocinadores, com a própria torcida, com os funcionários, né? Então tenho me dedicado aí, né, voltando a meu apelido lá na época do Santos, quase que 24/7, a alcançar esses objetivos. Eu não sou uma pessoa que desiste fácil das coisas, né? Então, eu tenho buscado encarar os desafios do dia a dia aí. Alguns eu consigo, outros não vou conseguir, é normal de um processo, né? Eu também sou humano, eu também erro, mas eu sou uma pessoa muito determinada e com o apoio que eu estou tendo hoje da presidência, né, de todas as pessoas que estão no entorno dessa presidência, eu acho que a gente vai poder no final de tudo falar: ó, tentamos de tudo, né? E uma coisa que o presidente me disse é que, poxa, tudo que a gente fez até agora não deu muito certo, então é a hora de tentar fazer algo diferente, é por isso que eu estou te trazendo. Então eu encaro isso, eu sempre olho assim: pô, como é que foi feito até agora? Se não deu certo, vamos tentar fazer algo diferente. E aí vou encarando esses desafios, tentando propor soluções, né? Eu não me acomodo com um não. Ah, isso não dá para fazer. Não, dá. De alguma forma tem que dar, né? Então fico buscando essas alternativas, mesmo com todas as dificuldades que a gente vive hoje, de fazer as coisas acontecerem. E aí, Lipe, como você gosta muito de desafio, para melhorar o seu desafio, o principal rival do Taubaté, que é o São José, se torna SAF, se estrutura é, com todas as raízes de um futebol sólido, né? Que é construção de centro de treinamento, acesso logo no primeiro ano, contas em dia, o estádio vira uma arena, é, e existe uma rivalidade que é da bola, né? Que é do futebol, não no campo administrativo entre as diretorias de forma alguma, mas na bola é a maior rivalidade de um para com o outro. O quanto isso também, né? Esse nível de organização que o São José alcança por meio de uma SAF, te motiva a fazer diferente também com um clube que não é SAF, que é o Taubaté. É, todo mundo acaba de uma certa forma comentando isso comigo, né? O São José virou SAF, quando que o Taubaté vai virar? Eu falo sempre muita calma nessa hora, né? A SAF, eu entendo que todos os clubes uma hora vão virar SAF, né? Essa é uma opinião pessoal e profissional minha.
né? Mesmo os clubes que hoje já estão mais estruturados, vai chegar um momento que os benefícios de virar uma SAF são tão grandes que todo mundo vai querer virar. Até porque os clubes, por exemplo, de Série A que viraram SAF já estão começando a alcançar objetivos maiores e uma hora eles vão chegar ali perto dos clubes mais estruturados, né? Já estão chegando, né? E esses clubes vão falar, meu, eu já esgotei o que eu tinha aqui, agora eu tenho que buscar uma nova oportunidade de continuar crescendo. E eu acho que todos os clubes vão virar SAF. Mas eu acho que é importante decidir o momento ideal para virar SAF, né? Eu acho que você virar SAF quando você está, de certa forma, institucionalmente mais organizado, eu vejo um projeto como é mais possível do que, de certa forma, no estado que estamos agora, virar uma SAF, será que vai ser vantajoso? Será que vão pagar o tanto que eu realmente valho, né? Então, por que não tentar antes construir esses alicerces, né, para depois eventualmente pensar em virar uma SAF de uma forma mais organizada? Então, eu acho que com as propriedades que o Taubaté tem, hoje é viável a gente começar a pensar em um centro de treinamento e pensar numa arena multiuso, né? Eu brinco muito lá, assim, e a gente vem discutindo muito isso de ter um complexo de entretenimento no Joaquinzão, né? Uma área super bem localizada, num terreno grande, né? Então vamos fazer. Eu já venho conversando muito com a presidência, isso também depende de trâmites dentro do conselho do clube, mas eu tenho certeza que se a gente chegar com algo consistente para o conselho, quem não quer melhorar, né? Então, poxa, vamos ter um caldeirãozinho ali, uma arena para 15 mil pessoas, né? Que normalmente é o que os regulamentos exigem em competições mais elevadas, exigem de início, né, uma arena para shows para 20 mil pessoas, hoje um show para 20 mil pessoas, você consegue trazer um artista internacional para a região, né? Uhum. E que tenha vida 24 horas por dia, por que não ter um complexo de entretenimento com hotel, com supermercado, com um prédio comercial, com um prédio residencial, uma academia, com uma grande praça de alimentação, até quem sabe um shopping, né? São ideias assim, né, que a gente precisa realmente avaliar a viabilidade, mas hoje onde está localizado, por exemplo, o Joaquinzão, se a gente consegue botar essa ideia do complexo de entretenimento de pé, é um benefício não só para o Taubaté, mas para o Vale do Paraíba todo. Né, você ter um complexo de entretenimento situado próximo do aeroporto de Guarulhos, próximo da Dutra, né, que a gente consiga realmente trazer eventos relevantes para a cidade, isso beneficia a cidade inteira, cria empregos, né, traz mais turismo para a cidade. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas hipóteses e não só pensar, começar a colocá-las de pé, desenhar esses projetos, buscar os parceiros que vão nos auxiliar, chegar com uma questão bem concreta para o conselho, né, atentar essa aprovação no conselho e depois fazer os trâmites burocráticos que precisam ser feitos. Né, a mesma questão a sede social do Taubaté. Hoje, na minha visão, ela é subutilizada. Então, a gente precisa buscar uma alternativa de utilizá-la melhor e, eventualmente, até pensar em termos, ao invés de uma sede social onde está, uma sede social em outro local que contemple um centro de treinamento para o clube, né? Onde eu possa alojar todas as categorias que são possíveis de alojar, onde eu tenha campos adequados para treinar. Hoje a gente praticamente treina e joga no mesmo campo. Isso não, eu acho que isso é o básico do futebol, né? Não se deve fazer isso. Então, a gente precisa de um centro de treinamento, onde a gente possa criar uma área administrativa, que eu possa alocar um departamento de marketing, um departamento, né, financeiro, um departamento de comunicação, todas as áreas que são suporte à área do futebol. E, além disso, ter um alojamento adequado, ter um vestiário adequado, ter um mini estádiozinho onde eu possa realizar meus jogos de categoria de base, né? Normalmente é assim que funciona, onde a gente possa realmente passar essa imagem
para todo mundo de que, poxa, o Taubaté está criando legado, né? Porque quando eu falo muito disso com o presidente, eu falo, presidente, não vamos pensar no imediato, né? Todo mundo, o torcedor é normal, ele quer brigar para subir na A1, Claro. quer ganhar do São José de qualquer jeito, né? Onde eu vou, as pessoas falam, só não vai perder pro São José. O São José já está um pouquinho na nossa frente em algumas questões, né? Mas a gente pode chegar lá, né? E reestruturar e profissionalizar e não preciso virar SAF, né? Eu preciso e tem muitas alternativas, como eu já disse aqui. Tudo que você falou, Lipe, é extremamente possível, porque é uma área, aquela área do Joaquinzão e da sede, é uma área extremamente nobre, né? O tempo passou e aquela área se tornou extremamente nobre. Então é extremamente possível, mas não é fácil. O que que você pode tirar da experiência da Arena do Palmeiras para trazer e colaborar com esse projeto que pode ser que aconteça no Taubaté? O que eu posso trazer, assim, são experiências que eu tive que deram certo, né? Inclusive na construção do projeto, né? De virar um complexo de entretenimento, assim, olha, isso eu acredito que tem mais viabilidade de funcionar, isso eu já acredito que não tem tanta viabilidade de funcionar, né? O acesso da delegação é melhor se for desse formato, o acesso da torcida organizada. Porque quando a gente pega o caderno de encargos da FIFA, que normalmente norteiam a construção dessas arenas, eles não pensam na cultura de cada um dos lugares, né? Então a gente tem que pegar, por exemplo, o caderno de encargos da FIFA e pensar na cultura que existe em Taubaté, a cultura do torcedor, respeitar, né, a cultura da torcida. O pessoal estava me contando que tem a história de que quando passa o trem sai o gol, né? Então, pensar nessas situações para trazer essa cultura de uma entidade centenária que hoje é o Esporte Clube Taubaté e adequar para um projeto melhor de entretenimento, não só para o time, mas para a cidade e para o Vale do Paraíba todo. Quando você falou uma palavra que chama muita atenção, que é legado, né? Eu acho que só faz sentido entrar num projeto desse, que não é de um clube grande, para deixar um legado, né? Exato. Esse legado passa necessariamente, obrigatoriamente, pela construção de um centro de treinamento que gere atletas, que gere o famoso ativo e que gere grana. No fim da história, gere grana. Exato, né? Eu acho que todo clube hoje que almeja disputar uma Série A1 de um Campeonato Paulista, estar nas divisões do Campeonato Brasileiro, né, passa por ter um centro de treinamento, né? Eu acho que o centro de treinamento ele é essencial, e um centro de treinamento moderno, né? Hoje eu estava bolando algumas coisas e pensando no caminho que o atleta para começar a construir esse projeto CT no caminho que o atleta tem que percorrer dentro de um centro de treinamento para que a gente tenha as situações mais adequadas. Então, hoje, para construir um centro de treinamento, a gente tem que pensar que ele vai chegar, o primeiro lugar que ele tem que ir é no vestiário, que ele vai se trocar, né? Ele pode ali, eventualmente, estar próximo de uma sala do treinador para conversar um pouquinho com o treinador. Em seguida, ele tem que passar num departamento de fisiologia, preencher um questionário, né? Fazer uma termografia, e ali da fisiologia, a gente decidir de que forma nós vamos trabalhar com o atleta naquele dia. Ou eu preciso encaminhá-lo para o médico dar uma olhada, para conversar com a nutricionista, para bater um papo com a psicóloga, né? Ou já está liberado para ir para a academia, fazer uma ativação, pré-treino, né? Na fisiologia, já individualizar o treinamento, né? Hoje, nos grandes clubes, já há individualização de treinamento, não é mais aquele negócio de todo mundo faz tudo. Cada atleta tem uma característica, tem um histórico de lesões, né? Então, tem áreas específicas que cada um precisa melhorar. Na fisiologia, a gente faz a individualização desse trabalho para que ele possa realmente entregar a melhor performance desportiva. Tanto é que hoje a gente já não fala mais em grandes clubes em departamento médico. Existe um departamento médico, mas hoje ele está incluído dentro de um núcleo de saúde e performance, né, que faz ações preventivas, que trabalha o dia a dia, que faz ações corretivas, né, e todo mundo integrado desse departamento de núcleo de saúde e performance, né, normalmente fisiologia, psicologia, nutrição, próprio médico do clube, né, o preparador físico. Lá no Santos a gente trazia muito auxiliar do treinador,
né, para participar dessas discussões, para que depois ele pudesse repassar essas informações ao treinador para entender a importância de hoje se ter um planejamento, de se ter uma atuação individualizada junto aos atletas. E eu acredito que o Taubaté tem tudo para chegar lá, só que a gente precisa ter uma área adequada para que a gente possa desenvolver nossas atividades e formar atletas, né? Então, ao mesmo tempo, hoje eu já penso lá dentro do Taubaté de criar uma metodologia de captação, né? Hoje a nossa captação ela é muito mais passiva, vamos dizer assim, né? A Uhum. gente fica esperando indicações, né? A gente conversa com empresários para ver se eles têm atletas no perfil que a gente tem. Em clubes maiores, eles já têm captadores distribuídos por todo o Brasil fazendo essa captação. Então, em clubes maiores, a captação, na minha visão, hoje é muito mais ativa do que passiva. O clube já sabe o jogador que ele quer, já sabe onde esse jogador está, já tem uma lista ali com o nome A, B e C e ele vai atrás daquelas posições. Eu acho que a gente tem que criar é, essa metodologia dentro do Taubaté para que eu consiga realmente fazer as transições de categoria. Eventualmente, poxa, começou no sub-15, fez a transição para o sub-17, fez a transição para o sub-20, fez a transição para o profissional. Nós mesmos, planejando já a montagem do elenco do ano passado, já estamos olhando Ano que vem. do ano que vem, desculpa, já estamos olhando o nosso sub-20, porque a gente entende que ali a gente já tem jogadores que podem começar a fazer essa transição pro profissional. Eu vou te falar do sub-20, até de um caso específico, mas antes, assim, né? O torcedor que tá lá há 40 anos não acredita mais no clube. Pô, 40 anos que não joga uma divisão, não dá, o famoso não vai. Ih, Taubaté não vai. Eu sofro muito com isso, tá? É. Assim, e eu peço para as pessoas, me deem um voto de confiança, porque eu quero estar aqui não de passagem até o final da A2. Eu quero conseguir colocar esses projetos de pé, se tudo der certo, ficar até o final da gestão do presidente e entregar um legado. E aí, Lipe, para o torcedor que tá ouvindo isso um pouco desanimado e contaminado, ele falou: Nossa, mas que papo, que viagem, né? Taubaté aí sem dinheiro para montar, para arrumar uma arquibancada que está quebrada, para arrumar uma estrutura melhor de alimentação, e o cara vai lá dar entrevista para falar de CT e tal. E aí tem um grande ponto diferenciado, né? O Taubaté tudo bem, né? Tem a sua realidade, não tem uma receita líquida, né? Às vezes para o mínimo que seria ideal, mas ao contrário de muitos e muitos e muitos clubes, a gente poderia ficar 2 horas falando aqui dos clubes que quebraram e não têm o que recorrer. Eu acho que esse papo não se torna viagem justamente pela área que o Taubaté tem, né? Pelo patrimônio que ele tem. Exato, assim, né? O Taubaté, ele é um clube que tem grandes dificuldades financeiras, mas ele não é um clube falido. O seu patrimônio hoje supera em muito a sua dívida, né? Então, se a gente olhar para uma questão mais empresarial, ele não é um clube falido, porque o que ele tem de patrimônio supera em muito a sua dívida. Então, é de que forma a gente consegue conciliar esse patrimônio com os planejamentos estratégicos que a gente está criando dentro do clube para viabilizar, né, ele deixar de ser deficitário, e ser um clube que consiga investir em si próprio. Você é um cara que passa muita confiança e numa outra conversa que a gente teve, você falou que você é muito otimista e persistente, né? Você falou isso pra mim, sou otimista e persistente. Num otimismo, contando com a sua persistência e num otimismo muito grande, envolvendo burocracia, conselho e tal, se realmente surgir essa ideia, não sei qual delas, né, mas de se aproveitar as áreas de alguma forma, em quanto tempo isso pode acontecer, Lipe? Olha, hoje a tecnologia, né, de construção, ela é rápida, né? Eu acredito que aí, se a gente conseguir montar o projeto, conseguir viabilizar, né, rentabilizar esses projetos de alguma forma, seja através da venda, de uma parceria, de uma cessão de superfície, né, e o dinheiro realmente for destinado, né, eu brinco muito com o pessoal lá, eu falo assim, poxa, vamos vender a sede? Não precisa pagar em dinheiro. Constrói um CT, uma parte, o restante a gente pode trazer em dinheiro, né? A gente pode criar maneiras seguras de que esse dinheiro seja bem utilizado, Protegido? protegido, né? O próprio conselho pode criar essas alternativas de falar, olha, eu não quero só dinheiro. Eu quero que quem comprar a sede
construir em contrapartida um centro de treinamento, né? Aí eu acredito que, poxa, a gente pode falar hoje com a tecnologia de 6 a 12 meses de construção, aí vai depender muito do que a gente pretende, né, de área, enfim, tudo isso, se a gente vai verticalizar, se a gente não vai verticalizar, hoje dá para brincar de várias maneiras, né, mas hoje eu brinco, né, as construções são meio que Lego, né, você vem e já vai Uhum. encaixando as coisas, então não sou engenheiro, não sou especialista em construção civil, mas eu acho que, poxa, por que não sonhar que se depois do projeto aprovado no conselho, cumpridos os trâmites burocráticos e legais eh, municipais, né, enfim, tudo isso, por que não sonhar que em 6 meses nós vamos ter um CT? Aí meu parceiro que vai ter que me dizer, o cara que vai me Uhum. ajudar a construir esse centro de treinamento, né, qual que é a tecnologia que ele está disposto a embarcar no projeto, ver o que cabe no nosso bolso também, dentro da nossa realidade, mas, cara, eu tô muito otimista que pelo menos eu acho que esse final de ano ainda vai ser muito difícil. Muito difícil, né? Eu tenho liberdade ainda de comentar um pouquinho contigo. Eu tive a oportunidade de comentar em outras oportunidades das dificuldades que eu enfrento, né? Então, às vezes eu tenho Uhum. que pegar meu carro e comprar comida, né? Eu tenho que pegar e resolver questões básicas do dia a dia que, em tese, não chegariam a uma estrutura profissional, nem chegaria perto do diretor-geral. Uhum. Mas eu tô tão dedicado ao projeto que eu tô fazendo tudo, né? Até amistoso da prefeitura eu fui apitar esses dias para mostrar que eu tô com a cidade nesse projeto de melhorar o Taubaté. Então, tô tentando fazer tudo. Eu brigo muito, né, para profissionalizar, porque no início é normal, mas eu já estou pensando de que forma eu vou trazer braços para colocar essas ideias de pé. Eu já não tenho recurso para trazer esses braços, né? A gente tem um período bom na disputa da A2, né, que eu tenho uma visibilidade, que eu consigo, de certa forma, viabilizar melhores contratos, e a gente tem um período do segundo semestre hoje que nós sobrevivemos graças a programas da prefeitura, né? A prefeitura nos ajuda, né? Mas essas rúbricas que vêm da prefeitura não entram diretamente para o clube. Elas podem ir para pagar salários, para pagar despesas de viagem, de alimentação no dia do jogo, mas eu continuo tendo uma conta de luz, né? Eu continuo tendo que pagar o árbitro no dia da partida, eu continuo tendo que pagar o delegado da partida, né? Todas aquelas rubricas que a gente vê no borderô de uma partida, eu continuo tendo que ter alimentação do meu alojamento, né? Eu tenho a manutenção das áreas que eu utilizo, tudo isso vai dinheiro. E meu desafio hoje é tentar viabilizar um mínimo de recursos para conseguir pagar essa conta de alguma forma, né? Já estou com algumas ideias. Eu acho que tudo leva um tempo, né? Então, por exemplo, eu quero muito ter um programa de sócio-torcedor, só que todo mundo fala assim, poxa, como é que você vai ter um programa de sócio-torcedor se você não vai ter competição profissional no segundo semestre? Eu falo, aí é o desafio que eu tenho que resolver, né? Então, Uhum. poxa, a gente já está pensando em ter um clube de benefício, já tenho vários parceiros na cidade que estão me apoiando a criar esse clube de benefícios, então eu já tenho quase que um contrato firmado com uma empresa de diagnóstico por imagem, já tenho uma barbearia que quer ser parceiro, já tenho uma academia, já tenho um beach tênis. Então, assim, eu vou tornar atrativo de alguma forma para o torcedor, nem que ele pare e faça a conta, né? Ele fala, poxa, se eu tiver 10% de desconto em todas essas atividades, eu estou pagando meu plano mesmo sem ir no jogo. Uhum. Né? E criar produtos exclusivos, né, para o sócio torcedor, contando essa história do Taubaté, né? Tentar tratar o torcedor com bastante carinho, né? Que ele se sinta, de certa forma, participando desse projeto também de reconstrução e profissionalização. Porque se ele não abraçar a gente nessa, né? Não Também não vai. adianta ficar reclamando depois. Né? Então eu preciso que a torcida abrace essas ideias que a gente está tentando colocar de pé. E acreditem, né? Não quero ser mais um aqui, eu quero realmente deixar um legado, né? E que eu possa olhar lá no futuro e falar, poxa, foi gratificante participar desse projeto. Às vezes eu não vou conseguir ganhar um título, mas se o CT que eu conseguir viabilizar através dos projetos que a gente está desenvolvendo com a presidência trouxer frutos no futuro, cara, isso é legado.
E esse fruto passa, obviamente, obrigatoriamente, pela base, né? Por ter jogadores. O Taubaté hoje tem poucos, mas tem alguns ativos emprestados e tem uma grande expectativa de negociação. Também, Lipe, nessa busca de capital imediato, a venda de um meia que está emprestado para o Botafogo, emprestado não, que tem uma parte do passe no Botafogo ou em outro clube, pode ser uma primeira solução imediata. Óbvio que a gente sabe que não é a receita do bolo, vender um e não vender mais não vai adiantar nada, mas para dar esse fôlego, esse ânimo de projeto, né, existe essa possibilidade? Hoje eu acho que nós temos um caso específico, né, que todo mundo sempre me questiona, mas que eu ainda. Futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar, né? Mas se eu fosse pragmático, analisando a situação que a gente tem hoje, talvez isso não venha de forma tão rápida. Por mais que, por exemplo, o Botafogo tenha exercido a opção de compra de uma forma antecipada, isso já dá alguns indícios, né, de que eles mesmos têm um planejamento para a carreira do atleta. Eu acho que ele precisa estar, de certa forma, atuando mais na equipe principal para ainda conseguir fazer uma transferência, é, vamos dizer assim, pujante em termos econômicos, né? E criar outros, né? O meu desafio é criar outras situações, né? E aproveitar toda essa experiência que eu tenho no futebol, a proximidade que eu tenho com muitos gestores de clubes, né? De falar, meu, vem olhar um menino meu aqui, que esse aqui realmente parece ser diferenciado, né? E vamos fazer uma parceria, atrair clubes de fora, né? O ano que vem eu às vezes dou umas viajadas, mas eu quero tentar botar de pé de qualquer forma. Acho que o Taubaté pode jogar um torneio internacional, por que não? A base, né? Uhum, Jogar competições de nível nacional. Hoje, de nível nacional, a gente só disputa a copinha, uhum. né? Então, acho que a gente tem que estar pensando em jogar outros torneios em nível nacional. Poxa, mas onde você vai arrumar dinheiro? Vamos montar um programa de sócio-torcedor bacana. Eu tenho certeza que se os torcedores aderirem à receita nova que está vindo para o clube, vamos licenciar produtos, vamos fazer eventos, né? Se eventualmente isso for possível, eu ainda não cheguei nesse ponto de analisar os albarás, enfim, tudo isso. Mas por que não fazer eventos dentro do estádio já nesse momento, né? Que possam gerar receitas. Tô brigando muito, todo mundo que eu sento para fechar patrocínio, eu falo, meu, não fecha patrocínio só pela dois. Acredita o ano todo, né? Fecha o patrocínio comigo o ano todo. Porque se eu conseguir fechar os patrocínios pro ano todo, nós vamos disputar uma Copa Paulista e quiçá ter acesso a uma Série D, a uma Copa do Brasil. Eu sou sonhador, né? Então é isso que eu estou brigando hoje para reconstruir essa confiança dos principais players do mercado, né? E que eles também acreditem que é um projeto sólido, né? Poxa, tem muito apoio da presidência, né? Eles também, com o próprio conselho, eles acreditam muito no potencial do Taubaté. Só que eu acho que talvez eles nunca tiveram um olhar como eu estou tendo agora para tudo isso, alguém que pudesse fazer essas coisas acontecerem no dia a dia. Então, não é da noite para o dia, né? Como eu disse, nós temos um restante do ano aí muito desafiador para nós, para a gente conseguir entregar esse ano aí disputando todas as competições, né? Enfim, mantendo o mínimo, o básico, né? É um desafio enorme, mas tô lá, cara, tô trabalhando o dia inteiro lá dentro, buscando soluções e uma hora vai acontecer, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza disso que uma hora vai acontecer. Legal, Lipe. Eu quero ir terminando com você aqui. E você falou de muito sonho. A palavra sonho passa muito pelo seu discurso em muitos momentos, né? Sonhar com uma área do estádio, sonhar com acesso, sonhar com CT, sonhar com um legado. É, agora, de imediato, assim, qual que seria o seu primeiro grande sonho a realizar? O meu primeiro grande sonho conseguir fazer um ano inteiro de competição profissional em 2024, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. Eu preciso que os patrocinadores que venham acreditem nesse projeto, né? Eu estava lendo o report que a gente recebeu da própria Federação Paulista com os números da A2 e são números muito expressivos. Então eu quero que os nossos patrocinadores olhem com isso, com carinho,
né? Os jogos do Taubaté no YouTube tiveram mais de 600 mil visualizações, né? Isso não é pouco. Então, assim, acreditem que dá para a gente construir algo para o ano inteiro. E eu, sempre que eu vou fechar um patrocínio, uma parceria, eu tenho tido uma postura um pouco diferente, no sentido de que o que que você precisa, parceiro? Eu preciso de mais fluxo na minha loja, de pessoas. Poxa, então eu posso te ajudar com isso. Vamos fazer um evento aqui do Taubaté, vamos apresentar o treinador aqui quando a gente tiver, vamos apresentar o uniforme aqui, vamos trazer pessoas, vamos criar eventos, né? Montar uma fanfest para os jogos fora na 2 do ano que vem. Vamos brincar, né? Brincar no sentido De de, criar, de ativar a de marca. criar, né? E vamos trazer os fluxos para. Eu preciso vender mais produto. Então vamos criar um produto teu do Taubaté para criar essa fidelidade da cidade com o teu produto, né? Você licencia a minha marca, a gente cria esse produto. Pô, eu quero estar em todos os jogos do Taubaté na televisão, naquela placa bacana ali, né? Então vamos construir isso, vamos de alguma forma buscar isso, quero estar na camisa, né? Enfim, eu tenho tido essa postura de ouvir primeiro para depois. Estou falando, então me dá uma semaninha que eu volto aqui semana que vem com o projeto para você. Né? Bacana. Porque às vezes é fácil eu chegar lá fazer uma apresentação de Uhum. 20 slides e o cara fala, pô, mas nada disso me interessa. Então minha postura tem sido, o que que te interessa? O que que você busca patrocinando o Taubaté? Né? Então me dá uma semaninha que eu vou pensar um monte de coisa, aí eu volto na semana seguinte com o projeto e as coisas têm começado a dar certo, apesar de eu estar lá só um mês, né, as coisas têm começado a dar certo e eu estou começando a ficar empolgado, apesar ainda das dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Nada vence o trabalho, né, Lipe? Nada supera o trabalho. Então, Exato, assim, cara. eu trabalho com sonho. Eu falo pra você que eu já sonhei dando volta olímpica no Joaquinzão já, cara. Né? Então, assim, tô vivendo isso de corpo e alma e vou me dedicar de corpo e alma para fazer acontecer. Legal, Lipe. Eu quero encerrar com duas perguntas que eu faço para todo mundo que eu tenho a honra de receber aqui. A primeira é a seguinte: qual que é a maior lição que o esporte te trouxe ou te traz? Paixão que os torcedores têm por um clube de futebol. Eu acho que eu acho que existem paixões, né? Paixão de um pai para um filho, por uma família, né? De uma mãe para um filho, enfim. A paixão que o torcedor tem por um clube, assim, é algo inimaginável. Eu já vi torcedor fazer cada coisa por um clube de futebol que eu falo, nossa, né? Como é que a pessoa consegue fazer isso? Só a paixão explica. Né? Então eu acho que a maior lição é essa paixão que o torcedor tem pelo clube. Eu acho que isso move montanhas. E o seu maior ídolo? Paulo Nobre. Por quê? Cara, porque através da, da gestão que ele teve, né, e eu pude estar perto dele, eu vi que as coisas no futebol podem acontecer de forma correta, né? Então, um cara que tem tudo que ele tem, se dispor, né, a ser presidente de um clube grande, você se expõe muito, cara. Não é fácil, não. Toma muita paulada, toma muita pedrada, né? Você vira uma vidraça, cara. E mesmo ele tendo tudo que ele teve disposto a encarar esse desafio, colocar a pessoa física dele em risco, né? E conseguiu transformar um clube. Então, eu me espelho muito nele para prosseguimento de carreira, assim. Um ídolo que eu tive. Felipe, quero te agradecer, desejar aí oficialmente boas-vindas a você aqui na Obrigado. região do Vale do Paraíba. Que você tenha muito sucesso. Eu acho que trabalhar com sonho é o maior legado que a gente pode deixar, é a realização de Eu sonho. posso não conseguir, sabe, Marcelo, mas no final de tudo eu quero olhar e falar, eu tentei, dei o máximo para fazer acontecer. Eu não controlo, né, as coisas, podem acontecer, podem não acontecer, mas eu quero ter certeza no final de tudo isso que eu dei o melhor de mim. Legal, muito obrigado a você, muito obrigado a você que acompanhou esse bate-papo. A gente volta com mais episódio bacana por aí. Valeu!